Questão 58, FUVEST 2013. Louis Pasteur realizou experimentos pioneiros em microbiologia para tornar estéril um meio de cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de doenças. Pasteur mergulhava o recipiente que o continha em um banho de água aquecida à ebulição e a qual adicionava cloreto de sódio. Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho com relação à da água pura era... O aquecimento do meio de cultura provocava... Então, é importante que a gente veja algumas informações. A dissolução de cloreto de sódio em água pura eleva o ponto de ebulição da água. Então, se eu tenho água pura e água salgada, né, com sal, qual das duas vai evaporar mais rapidamente? Sem dúvidas, a água pura. Essa mistura, água e sal, vai permitir que a temperatura de ebulição da água aconteça em uma temperatura mais elevada, maior que a da água pura. Então, a dissolução de cloreto de sódio à água pura eleva o seu ponto de ebulição, ou seja, a água pura aquece em uma temperatura menor que a água com sal. Vamos lembrar também que, de outro detalhe, muitas das funções das proteínas estão ligadas diretamente à sua estrutura ou forma. No entanto, alguns fatores influenciam nas suas atividades. Elas podem perder sua estrutura secundária, terciária e quaternária e, consequentemente, deixarem de ser ativas. O aquecimento do meio de cultura pode provocar ou provoca a desnaturação da proteína, ou seja, a proteína ela perde a sua estrutura tridimensional. Deixa eu mostrar aqui para vocês, na questão 58, os fatores que influenciam a atividade enzimática de uma proteína, né? Porque enzimas também são proteínas. Então, mudança de pH é um fator que... o pH, né, e sua mudança é um fator que vai influenciar na atividade enzimática, podendo alterar a estrutura da enzima. Lembra que foi que a gente falou em questões anteriores, né? Que a estrutura da proteína, no caso aqui seria a enzima, ela vai contribuir para que a atividade da própria proteína aconteça. A temperatura também é um fator que influencia a atividade enzimática, porque vai também mudar a estrutura da proteína. Concentrações de enzimas, concentrações de substratos e presença de inibidores são fatores contribuintes contribuintes, né, ou que vão prejudicar a atividade enzimática. Então, com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho, com relação à da água pura era maior. Então, água com sal, a temperatura ela vai ser maior. O aquecimento de cultura provocava o quê? A desnaturação das proteínas das bactérias presentes. Menor não pode, a mesma não é. Tá aqui, né? Rompimento da membrana celular do vírus. Vírus não tem célula, não é? Então, esse quesito também é falso. Resposta correta, letra A.